Pois bem, vamos agora aqui para a questão 44, certo? Ela trata aí, né, primeiramente com um texto que remete ao funcionamento de um aferidor de pressão, certo? E aqui ele situa duas coisas importantes aqui que nós vamos ter que utilizar ali no comando da questão, que seria o que? A pressão aqui atmosférica que ele dá em milímetro de mercúrio, certo? E aqui ele diz que o maior valor de pressão, certo? Aqui seria com relação à unidade de medida da pressão. Aqui eu tenho que a mais alta pressão é chamada de sistólica, certo? E aqui a mais baixa pressão, certo? O menor valor de pressão seria a pressão diastólica, certo? A gente precisa aqui, ó, dessas informações, pois aqui no comando da questão ele diz o seguinte para a gente: ele esquematiza aqui em um laboratório o que está acontecendo aqui no aferidor de pressão, certo? E ele diz o seguinte, né, nesse comando da questão: suponha que o médico, ao ferir a pressão arterial de um paciente, obteve como resultado a medida 12 por 8, ou seja, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Desse modo, caso a pressão exercida pelo gás do manômetro abaixo fosse igual à pressão sistólica, certo? E a pressão sistólica é o quê? O maior valor de pressão, ou seja, seria este valor daqui, ó, 120 milímetros de mercúrio, certo? Aí, continuando, que a pressão sistólica desse paciente, a pressão atmosférica nesse laboratório em milímetros de mercúrio seria, pois bem, para a gente resolver esse tipo de questão daqui, que seria um tubo em U, a gente vai ter que utilizar aí o teorema de Stevens, certo? E o teorema de Stevens ele diz que pontos que estejam aí em uma mesma horizontal, em uma mesma profundidade, eles vão ter aí suas respectivas pressões iguais, certo? E no caso aqui, eu esquematizei que a pressão aqui nesse ponto A, na divisa entre o gás aqui e o mercúrio, certo? Vai estar aqui a uma mesma altura deste ponto B, que vai estar aqui no líquido, certo? No mercúrio, beleza? No mercúrio líquido. E o que é que vai acontecer aqui, né? Eu tenho que esses dois pontos, pelo teorema de Stevens, eles vão estar aí submetidos a uma mesma pressão, certo? E o que é que acontece? Eu tenho que o gás ele está exercendo uma pressão que seria igual à pressão sistólica. Isso daí vai ser igual a 120 milímetros de mercúrio, certo? Aí eu coloquei aqui esquematizado que a pressão de A vai ser igual à pressão de B, certo? E aqui eu teria que a pressão no ponto A vai ser igual a 120 milímetros de mercúrio, certo? E isso daí seria igual à pressão que você vai ter aqui dessa coluna de mercúrio, certo? Que está acima do ponto B, mais a pressão atmosférica. É isso que você tem de pressão aqui no ponto B, certo? Aí, para a gente calcular essa pressão no ponto B, a gente utilizaria da fórmula de pressão segundo Stevens, certo? Que seria o que? A pressão hidrostática, certo? A pressão que uma coluna de líquido vai exercer sobre um ponto, certo? Isso daqui, ó, vai ser o que? Vai ser a densidade do líquido, que seria o mercúrio líquido, vezes aí a aceleração da gravidade, certo? Vezes a profundidade na qual esse ponto B está, ou seja, qual vai ser a quantidade de líquido, o tamanho da coluna de líquido que está acima desse ponto B. Mais aqui o que? Mais a pressão atmosférica. E isso daí vai me dar aí a pressão total que está sendo exercida aí no ponto B, certo? Então, primeiramente vamos calcular isso daqui, beleza? Esse dg H corresponde à pressão que está sendo exercida pela coluna de líquido acima do ponto B, certo?
Aí aqui a densidade do mercúrio, ele vai ser igual aí a 3.600 quilogramas por metro cúbico, certo? A aceleração da gravidade vai ser igual a 10, e aí o tamanho da coluna, né, de mercúrio acima do ponto B seria de 90 milímetros, que em metros, certo? Que a gente vai ter que colocar na fórmula, isso daí daria 90 dividido por 1000, certo? Eu posso cancelar esse zero com esse zero, aí a minha altura da coluna de líquido acima do ponto B seria de 9 dividido para 100 metros, certo? Colocando isso na fórmula, a gente ficaria com isso daqui, ó, 13.600 vezes 10 vezes 9 dividido para 100. Eu posso cancelar esse zero com esse zero, certo? Daqui de baixo, esses dois zeros do 100 com esses dois zeros aqui em cima, e eu vou ficar com 136 vezes 10 vezes 9. Resolvendo isso daqui, nós vamos obter uma pressão em Pascal, que vai ser igual aí a 12.240, certo? Só que ele pede a pressão em quê? Em milímetros de mercúrio, certo? Tem que ficar atento a isso daí. E o que é que a gente vai fazer para transformar a pressão de Pascal para milímetros de mercúrio, certo? A gente vai pegar a pressão em Pascal e vai dividir o valor por 133, certo? Isso daí vai dar um valor aproximado para a gente de 91 milímetros de mercúrio, certo? Já que eu não poderia substituir diretamente este valor daqui aqui na fórmula, certo? Por quê? Porque eu teria um choque de unidades de medida. Porque aqui eu ficaria com 120 milímetros de mercúrio. Se eu tivesse colocado este valor aqui no meu valor de pressão aqui, eu ficaria com unidade de Pascal. Como é que milímetro de mercúrio vai ser igual a Pascal? Entende? Então eu preciso fazer essa transformação da unidade de medida aqui. Aí eu ficaria com aproximadamente 91 milímetros de mercúrio. E isso daqui corresponde à pressão que você vai ter aqui referente à coluna de líquido acima do ponto B. Mas aqui a pressão atmosférica compõe a pressão total nesse ponto B. Então eu vou colocar aqui na fórmula que a gente tinha colocado no início, que seria o que? A pressão de A é igual à pressão de B. Eu estive calculando a pressão de B, certo? Então isso daqui vai ser igual a 120, igual a 91 miligramas de mercúrio, milímetros de mercúrio, mais a pressão atmosférica, certo? Aí, passando o 90 para o outro lado da igualdade, diminuindo, certo? A gente fica com aí uma pressão atmosférica de aproximadamente 29 milímetros de mercúrio, certo? Aí a resposta que mais se aproxima ao que é aqui calculado seria a letra